caminho é difícil, mas se a gente se esforçar um pouquinho todo dia, a gente consegue perceber essa verdadeira alegria nas pequenas coisas das nossas vidas. O tema de hoje, eu estava comentando anteriormente, sobre a paz interior. E o tema foi escolhido no momento em que eu realmente estava acreditando que estava começando a encontrar essa paz interior. Como Jesus, Ele nos ensina em todos os instantes da nossa vida. O tempo foi passando, a palestra foi sendo construída e as intempéries da vida, que atingem a todos, também batem à nossa porta. E aí aquela reviravolta, algumas coisas acontecendo, e eu percebi que a paz interior, ela é de todo dia, ela precisa ser mexida e remexida dentro da gente, porque a água parada, ela não traz boa coisa, a gente sabe. Então veio num momento, para mim, de crucial importância, buscar a paz interior em um momento de dificuldade. Esse é o grande desafio. É isso que Jesus Cristo ensinou para a gente. Ele veio aqui, ele caminhou nos caminhos mais sofridos e mais dolorosos para nos ensinar que seria possível. E que a paz, ela não é a paz que a gente está acostumado desde há mais ou menos 2000 anos atrás, que a gente conhecia lá atrás a paz romana. Era chamada de Pax Romana. O que significava isso? Significava que os povos viviam em paz quando dominados. Então, depois das guerras, instaurava-se a paz exterior. A paz se os povos fossem obedientes, seguissem as leis que eram impostas depois das guerras, há 2000 anos mais ou menos atrás. Só que isso não bastava, principalmente para o povo que havia sido dominado naquela época. E alguma coisa faltava, e alguma coisa incomodava, e o povo foi então percebendo que aquilo não era paz, porque não causava, não gerava tranquilidade. E começou então um burburinho. E foi exatamente na época em que Jesus Cristo inicia os seus trabalhos magníficos pela terra. Vem Jesus e começa a caminhar, começa a buscar os seus discípulos, os seus amigos. Antes disso, ele vai ter com seu primo João Batista. Conversa, jejua e caminha. Ele chega a Jerusalém, ele senta de frente para um templo, onde ele percebe que sacerdotes e pensadores da época confabulavam ali suas histórias, conversavam, e eles, atraídos pelo magnetismo de Jesus Cristo, sentado ali, de frente para o templo, ficam curiosos, mas muitos ignoram, porque o Cristo, ele não hipnotiza, ele joga o magnetismo dele de amor, e ele é tão incrível que ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós, para que a gente decida segui-lo ou não, estudar suas palavras ou não, querer levantar da comodidade dos nossos lares para agir no bem ou não. E ali, naquela hora, um sacerdote, Hanan, ele vai ter com o Cristo. E ele, observando os traços do Cristo, pergunta: Nazareno, o que fazes aqui? E aí Jesus, naquela mansidão, naquela calma, ele fala que veio construir o reino de Deus na terra. Imagina naquela época o sacerdote,
olhando para Jesus, pergunta para ele: mas como você vai fazer isso? Você então é amigo de algum príncipe? Você tem exércitos? Porque era essa a paz conhecida até então. E Jesus olha para ele e fala: não, os meus amigos virão de todos os lugares. Ele, mais uma vez, já irônico, fala para Jesus: realmente, há ignorantes em todas as partes. Em todas as partes. Jesus então repete que ele deseja e vai construir o reino de Deus no coração dos homens. No coração. E ele não precisaria de nada mais do que o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. A nossa paz interior. Então Jesus Cristo vem e fala com todas as letras que ela vai ser construída a partir do nosso sentimento e da nossa boa vontade, da nossa ação no bem, ainda que nas nossas dificuldades, ainda que nossa dor seja maior que a dor de qualquer outro, porque a nossa sempre vai ser maior, a nossa. Ainda assim, existe um minuto em que nós olhamos para dentro e só encontramos a esperança. A esperança. O caminho de Jesus Cristo, ele é repleto também de ensinamentos, de sorrisos felizes realmente. Porque ele encontrou tanta gente disposta e ele não exigiu graduação de ninguém, ele não exigiu riqueza material, hora nenhuma. Só o mármore do nosso sentimento e o cinzel da nossa boa vontade. Hoje em dia, o mundo nos joga para a paz exterior, ainda como há 2000 e alguns anos atrás. Hoje em dia, a gente tem uma realidade virtual, antes inimaginável. Essas duas palavras na mesma frase, uma realidade virtual. A gente, com isso, se esquece do propósito da vida. Porque, mimados que somos, queremos o que queremos agora. E já que a gente não tem, porque não luta para ter, é melhor a gente ficar rolando na tela. Ou é melhor, não, hoje eu não vou ao centro porque tem coisa melhor para fazer. Não vou fazer aquele trabalho de caridade, porque para quê? Tanta gente já faz. Mas a evolução, ela é individual. No madeiro, quando Jesus Cristo, quando ele se oferece em sacrifício, sem reclamar, havia uma cruz para ele e duas para os ladrões, mas a dele era só uma. Até nessa hora ele mostra para a gente que a nossa é nossa. Nós vamos e devemos contar com o apoio dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos amores que já estão no plano espiritual, que eu tenho certeza todos aqui temos. Nessa hora, já vem uma das maiores alegrias da boa nova de Jesus Cristo, que é a fé na vida após a morte. Porque se todo mundo já perdeu ou já se despediu de alguém que ama muito, dentro do coração da gente chega a ser inadmissível que acaba com o corpo físico. O movimento vai ser sempre nosso. Sempre. Jesus vai fazer tudo para nos auxiliar, menos a nossa parte. Isso ele espera da gente. E ele nunca pediu absurdos.
Ele sempre deseja que nós usemos o nosso livre-arbítrio de forma a evoluirmos no bem. Porque vencer no mundo pode parecer difícil, mas é bem mais fácil do que vencermos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias más inclinações. Essa é a luta. Essa é a guerra verdadeira. E as armas nós temos aos montes. Hoje em dia, mais que antes. Hoje em dia, com um celular, a gente consegue leituras maravilhosas. A gente consegue palestras que edificam, que nos auxiliam numa hora difícil, que nos alegram, que trazem para a gente a boa nova de Jesus Cristo, não como dor, mas como esperança. E aí a gente vai conseguir iniciar o plantio da paz interior dentro da gente. Porque a gente quer ter essa florzinha crescida, linda dentro de nós. Mas na hora de arar a terra, de rasgar a terra, na hora da dor, essa hora a gente quer pular. A gente não vai conseguir pular. Jesus Cristo, Ele traz para a gente um banquete maravilhoso. Maravilhoso. Depende da gente levantar da pontinha da mesa, onde ficam as guloseimas mais fáceis, e ir caminhando até o preparo, até a colheita, até o preparo, pôr a mesa e sentar com Ele, trabalhar junto com Jesus, em qualquer hora do nosso dia, num bom dia, numa boa noite, num sorriso que não nos custa. E às vezes é tudo o que falta no nosso dia. Tudo o que falta. Uma pessoa que vive mal-humorada é uma pena. Porque nós que estamos aqui principalmente sabemos que existem muitas vidas. Mas que essa daqui, ela nunca mais volta. E perder tempo com reclamações é desconstruir a nossa paz interior. Esperar do outro que o outro melhore para eu ficar bem, para eu ficar feliz, a gente não tem mais tempo para isso. Porque a minha paz vai depender mesmo só de mim. Porque se eu parar de respirar agora, quem vai para o plano espiritual sou eu. Não é o meu vizinho, não é o meu amigo, não é a pessoa com quem me casei, não é o meu inimigo, sou eu. Então sou eu que vou construir todo dia, sem desculpas, porque não somos mais crianças, sem desculpas, a nossa paz interior. E a nossa paz interior não quer dizer que a gente vai viver uma vida maravilhosa nos moldes da terra. Eu tenho as melhores coisas, eu não preciso me preocupar com os bens materiais, isso é ótimo. A gente precisa se preocupar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente receba, mas com a consciência de que quando nos despedirmos desse mundo, nada disso vai conosco. E provavelmente a gente vai se arrepender quando chegar lá do outro lado. Colocar a mão na nossa cabeça e falar: ai meu Deus, eu não fiz diferente. Eu tive tanto tempo. Por que eu não repensei na hora que aquele vizinho colocou aquela música horrível, alta, e ao invés de eu fechar minha porta ou sair, eu fui lá e briguei? Porque parecem pequenas coisas, mas a gente tropeça nas pequenas coisas. Em todas as situações das nossas vidas. Porque nas pequenas coisas a gente vai protelando, a gente repete e não se dá conta. O outro pode se dar conta, mas dificilmente o outro vai falar conosco.
Ele pode falar para todo mundo, é assim que a gente faz. Mas para a gente não. Então quem precisa vigiar, além de mim, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas vontades? Quem precisa domar as más inclinações que são só minhas? Não vou ter paz. Eu vou conseguir uma ilusão momentânea, a gratificação imediata, que estamos acostumados desde a infância. Chorou, toma chupeta. Eu quero chocolate, toma para parar de chorar. Ah, eu quero isso, a mãe vai trabalhar para te dar. Você não precisa se movimentar. E aí depois a gente vai cobrar dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Se nós não formos o exemplo, no máximo de esforço que a gente conseguir, quem vai ser? Não existe outro caminho, a não ser o da renovação moral, a não ser o da alegria de enxergar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de verdade, que não exige, que não maltrata, que não machuca, mas que estende a mão como ele fez com Pedro, naquele mar revolto, que ele chama Pedro, fala para Pedro confiar que ele ia conseguir andar sobre as águas também. E Pedro fica meio assim, vai, consegue dar alguns passos, titubeia e afunda. Na mesma hora, Jesus coloca a mão debaixo da água e puxa Pedro e o acolhe em seu peito. A gente precisa tentar. Ainda que a gente afunde, Jesus Cristo vai estar com a mão ali. Se a gente olhar para o alto e pedir, se a gente quiser com o coração, se a gente compreender que pelo amor a gente consegue mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, e aí sim o nosso exemplo vai mudar outros corações, porque é o exemplo que muda. Se a gente fala uma coisa e faz outra, o filhinho é o primeiro que fala, mas você não fez isso. Por que está falando? O porquê eu mando, o porquê eu quero, não vale mais. O exemplo precisa ser exercitado no bem. A paz interior, ela é construída todos os dias. O apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, ele ainda enquanto Saulo descobriu isso. Ele era muito fervoroso em sua fé pelas leis de Moisés, muito fervoroso. Levava tudo a fé e a fogo. Foi um perseguidor ferrenho do cristianismo e de tudo que ia contra essas leis. Ele machucava as pessoas, ele condenava. E ele chegou a condenar a morte. Estevão. Saulo de Tarso, ele tinha tudo. Tinha seus 30 anos, mais ou menos. Era lindo, tinha poder, ele tinha riqueza, era eloquente demais, falava muito bem. Tinha uma moral absurda no Sinédrio. Ele não entendia por que os homens da casa do caminho, que eram julgados, que levavam chibatadas, mantinham uma tranquilidade. Ele achava absurdo. Ele buscava aquilo sem entender. Até que um dia se depara com um que falava muito bem das coisas de Jesus Cristo, que é Estevão. Ele então faz de tudo para prender Estevão e para que ele seja morto, apedrejado. E consegue. Só que ele chama sua noiva para assistir esse espetáculo. E quando ela identifica, então Estevão, ela dá um grito, porque era o irmão dela que tinha desaparecido, que ela amava muito. Na mesma hora, ela fala com Saulo, seu noivo. Ele pede para retirar Estevão, então, dali, e leva-os para uma salinha. Ele quase morto.
fica feliz ao ver a irmã. Ele já estava com o coração dele completamente dominado pelo amor de Jesus. Ele olha para a irmã e, preocupado, pergunta com quem ele a deixaria, já que ele sentia que estava morrendo. E ela então se vira para Saulo e fala com meu noivo, Saulo de Tarso, era o algoz de Estevão. Estevão então não briga, não se revolta. Ele olha para a irmã e fala, Abigail, se Saulo defende Moisés até o fim com tanta firmeza, imagina quando ele conheceu Cristo. Estevão ali plantou uma semente no coração do maior algoz, a semente do perdão, que não floresceu de imediato, demorou. Quando Saulo vai para Damasco para pegar mais cristãos, ele estava com muita raiva porque sua noiva havia morrido e havia se convertido. Ele então se depara com uma luz muito grande, que era Jesus Cristo. E aí Jesus pergunta para ele por que ele perseguia Jesus. Então Saulo faz uma coisa que a gente não faz. Ele antes cai do cavalo, antes mesmo de se levantar, ele pergunta para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Se nas nossas manhãs, antes de nós pegarmos os nossos telefones para ver as notícias ou para ver alguma outra coisa, se a gente levantar o nosso pensamento a Jesus, perguntar em oração, Senhor, o que queres que eu faça? Ele responde. Com certeza ele responde. Mas aí nós, ainda muito infantis, vamos dizer assim, mas Jesus apareceu para Saulo. Ele não apareceu para mim. Mas quem disse que ele nunca apareceu para a gente? Pedro tem uma passagem que, depois que Jesus morre, Pedro fica muito desolado e ora com fervor pedindo que Jesus vá visitar para dar umas dicas do que ele deve fazer, como que vai ficar e tudo. E Pedro vai recebendo várias visitas. Uma é um ladrão correndo e todo mundo queria matá-lo. E ele olha para a casa de Pedro e tenta entrar lá para Pedro ajudá-lo. Pedro olha pela portinha e fala, não, você não pode entrar aqui. Como que um ladrão vai entrar na minha casa? Não pode. Fecha a volta para rezar. Mais uma vez bate. É alguém em aflição. Uma mulher que estava sendo apedrejada. Ela fala que precisava se esconder. Pedro não deixa ela entrar. Porque ela era impura. E ela não poderia estar ali. Imagina. E o terceiro, pode não ser dessa ordem, o terceiro era um bêbado da rua. Precisava de abrigo. Ainda assim, Pedro foi correndo, abriu a porta e falou que não dava. Ele não tinha a menor condição de receber. Então Pedro se recolhe novamente e pergunta, Jesus, o que eu faço? Como que vai ser agora? É quando Jesus aparece para ele. E ele para, fica em prantos pela emoção e fala, mestre, graças a Deus você veio. Eu não sabia o que fazer. Eu não tenho mais notícias. O que eu devo fazer? Você vai me visitar? Aí Jesus fala para ele, mas Pedro, eu por 3 vezes bati a sua porta e você não me deixou entrar. Quantas vezes Jesus Cristo tem batido a nossa porta e nós não abrimos? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai arrombar a porta e entrar com força. Ele vai bater. E todas as vezes que ele tem batido, a gente tem ouvido, tem prestado atenção, tem se levantado
do nosso sofá para poder fazer o movimento de abrir pelo menos a porta. Lembra que o reino de Deus, Ele quer construir no nosso coração. Não é no dos outros, é no nosso coração. E aí a gente não quer nem abrir a porta para Jesus, porque Jesus parece que está inatingível, inalcançável, mas na hora que a gente chama, na mesma hora que a gente chama com amor, com fé, a gente é invadido por um sentimento de esperança. Esperança. E na hora alegre, por que a gente não se lembra dele? Quando a gente está muito feliz, não custa. Tudo vai ser uma troca. A energia é uma troca. Se eu aperto o interruptor, eu acendo a luz, do outro lado eu apago. Tudo é assim na vida. Por que não é assim com o amor? Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Se eu fizer mais coisas boas, o mais impressionante disso é que não é o outro que vai receber somente, é a gente que vai receber. Jesus veio aqui para mostrar para a gente como a gente pode ser feliz de fato. E aí não basta. Vem tantos exemplos, ele deixa tantos modelos para a gente. A gente tem tanta gente que sofreu, que chorou, que amou, seguindo o caminho do Mestre. E por que a gente não pode? Porque a gente não tem essa evolução. Mas se a gente quiser viajar daqui para algum lugar, a gente precisa começar. Tem que começar. Não existe outra maneira. Não é o outro que vai por mim. Eu preciso me levantar e começar a caminhar. Funciona de fato assim. As leis de Deus, elas são imutáveis. E a mais bonita de todas é a lei da justiça. Porque eu não vou oferecer uma coisa com a intenção de receber, mas pela justiça, se eu ofereço amor, eu ganho muito amor. Muito amor. Se eu ofereço sorriso, eu posso não ter o sorriso na mesma hora. Como a semente plantada em Saulo de Tarso, não floresceu na mesma hora, demorou. Mas aí o que acontece? Mimados que somos, não, queremos agora. Senão, aquela doutrina espírita não me bastou, a outra escola religiosa também não é boa para mim, porque eu quero ir e receber. Eu quero ir e receber. Eu não quero nem fazer uma prece sincera que vai ajudar todo mundo. A nossa prece, ela une os corações verdadeiros em amor. E isso é uma força absurda, que talvez hoje em dia a gente nem mensure mesmo. Mas é uma força. Todos os corações aqui hoje, eles estão ligados a outros corações já desencarnados. É uma troca maravilhosa de energia, que um dia a gente vai ver. E aí é bem capaz de a gente se esforçar mais, para que fique mais bonito, para que a nossa caminhada fique com mais flores. Só que para ter flores a gente precisa plantar. Toda a lei de amor, ela é assim. Toda ela. Às vezes a gente dorme com um pensamento, acorda com outro e acha que foi do nada. Mas a gente dorme com um pensamento, pede a Jesus e nos auxilie, que nos ajude, Ele ajuda. A gente acorda, não se lembra, mas acorda bem. E aí a gente não se lembra de agradecer também. Faz falta. Na hora da dor, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente parar um pouco
e tentar, no mínimo, fazer uma prece, pedindo ajuda. Às vezes as palavras fogem, os sentimentos, eles parecem que se embolam dentro da gente. Para isso existe um livrinho que chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem preces no final. Olha isso. O dia que a gente está muito embolado, que não consegue formular um pensamento, uma leitura, é uma coisa maravilhosa. Ela muda. Porque nesses livros que a gente tem em mãos, eles são para a gente dádivas reais. A gente nem precisa imaginar, porque eles estão aqui. Eles estão na nossa mão, na palma da mão, no celular, de graça. Nem o movimento de ir até uma livraria ou uma biblioteca a gente precisa ter. A gente ouve muito que a dor é amiga, mas eu entendo que a gente ainda não está nesse momento. A dor é dolorida, sim. A gente precisa chorar para desabafar. A gente só não deve arrastar o sofrimento. À mão temos várias coisas para fazer. A gente tem amigos, a gente tem o centro, que a gente pode vir e pedir ajuda. Tantos corações aqui, dispostos, trabalhando para nos auxiliar. Tantos amigos espirituais honrando o compromisso a cada minuto para nos auxiliar. E a gente não aceita, muitas das vezes, abrir a porta. Porque vai dar trabalho, sim. Porque às vezes vai doer. Porque alguns amigos, eles podem até se afastar um pouco. Você vai para o centro, que isso? Vamos sair. Nossa, você vai para o centro, vai falar de Jesus, mas olha a sua vida. É assim. Jesus Cristo, quando veio, Ele não pediu que fôssemos santos. Ele veio nos ensinar. Porque Ele sabe que no coração de cada um de nós existe a centelha de amor. E Ele sabe. A gente vai cair, a gente vai escorregar por diversas vezes. Já fazemos isso há muitos séculos. Muitos. Se a gente nesse parar um pouquinho, parar, pensar e evitar alguns erros pequenos que já sabemos, isso adianta demais. A gente sai um pouquinho daquela roda de samsara. Então eu venho aqui e faço as mesmas coisas porque eu mereço. Eu mereço ficar de boa, sem fazer nada. Não quero ler não, porque tanta gente já lê. E aí eu desencarno, chego lá, me arrependo. Nossa. Aí meu protetor já fica olhando e falando, poxa vida, né? Não dá. Você precisa mudar. Não, eu juro, eu volto, jurando que eu vou fazer tudo diferente. Quantas vezes isso aconteceu nas nossas vidas? A gente não tem ideia. Aí vem Allan Kardec, codifica o Evangelho de Jesus Cristo. Ele esmiuça para a gente, porque estava muito difícil, parece, né? Então ele vem e esmiuça para a gente, faz vários livros, codifica vários livros, organiza, e são livros para que a gente aprenda, compreenda e evolua. Não são coisas que nós façamos para a evolução do outro, ou por uma besteira. Não, é para a nossa felicidade. Mas parece que a gente não consegue alcançar isso. Todas as coisas da moral de Jesus Cristo, todos os ensinamentos de Allan Kardec, ainda bem o Chico Xavier. Gente, no nosso tempo, vivenciou o Evangelho. Ele foi um cara que não teve nada material e ele tem tudo.
tudo. Nunca negou um sorriso. Um sorriso. Ainda que seu corpo físico tivesse quase em frangalhos, ele fazia questão de ir atender aos corações despedaçados que batiam à sua porta, um por um. Ele sabia e sabe o que vai no nosso coração também, com certeza. Ele sabia e sabe que nós podemos muita coisa na seara do bem, se nós quisermos. Em cada lugar tem uma coisa para a gente fazer. Em cada casa espírita, em igrejas, em outras escolas religiosas, tem os hospitais, tem os presídios. Ah, mas eu não vou ao hospital, mas eu não vou ao presídio porque a energia é muito... Mas, gente, perguntaram uma vez para Chico Xavier isso, porque ele ia aos presídios. E aí falavam para ele, mas Chico, como você entra no presídio? Tantos assassinos, uma energia densa, pesada. E ele continuava indo, andando, caminhando, deixando a pessoa esvair dos pensamentos. E no final ele falava, mas olha, eu não vejo nada disso que vocês estão falando. O que eu vejo e o que eu sinto e ouço todos os dias são as preces das mães implorando por seus filhos. E nós só julgamos. Nós só julgamos. Julgamos a todo instante, quando não é para o nosso bem, quando não é para o nosso conforto, quando o outro não pensa como eu quero que ele pense. Aí eu falo que é justiça, mas é vingança que eu quero. Eu quero que a pessoa sofra porque eu sofri, porque não é possível. Me fez tanto mal, porque não está mal. Não. Somos mimados demais e não queremos passar de fase, passar de série na escola. A gente sabe que a Terra é uma escola. E é uma escola mesmo, de fato. A gente vem, estuda e faz a prova. Se a gente não estuda e quer fazer a prova, quer passar colando, eu vou falar de carteirinha para vocês, nem na escola dá certo. Porque chega uma hora que a lição é cobrada e você não vai saber. Aí você vai precisar parar. Muitas vezes com uma idade material já avançada para poder rever a matéria. E ainda assim, a gente tem o melhor professor particular de todos os mundos, que é Jesus Cristo. Porque ainda assim, ele vem ensinar para a gente. Mas por que então que a gente não aproveita a nossa série? Eu estou na primeira, vou estudar a matéria da primeira, porque eu quero passar para a segunda. E não vai ficar mais fácil, porque na escola não fica mais fácil. Depois que você vai para a faculdade, fica mais difícil. Mas você já tem uma base. É assim na nossa vida. Então, quando a dificuldade vier, porque ela vem para todo mundo vai passar por dificuldades, que quando ela vem, o nosso coração já esteja preparado para isso. Para não só sairmos correndo, chorando, esperneando, mas para que a gente pare e peça ajuda a quem nos pode ajudar, que é Jesus Cristo. A gente vai saber pedir, porque a gente já vai ter se preparado, porque o nosso coração já vai estar um pouquinho aproveitando daquela paz interior, que tantas vezes é falada no Evangelho. A busca pela paz interior vai ser nossa, assim como a gente busca para estudar, para aprender, para quando chegar na hora da prova a gente arrasar, sem medo e sem arrependimentos. Porque quando a gente for embora daqui, o que vai ser perguntado para a gente, muito provavelmente, foi quantos corações a gente consolou e quantas lágrimas a gente secou.
do nosso irmão, do próximo mais próximo, as nossas mesmas. Porque precisamos ter amor próprio, não egoísmo, amor próprio. Jesus espera isso de nós. Nós sabemos o caminho, nós temos aqui todo o aparato necessário para isso. A gente tem a comunicação dos Espíritos falando conosco. Por que a gente não acredita de fato que isso existe? Por que na hora de uma dificuldade a gente entra em desespero? Porque na hora de uma doença a gente se desespera tanto. Se a gente quer receber carta dos Espíritos, meu Deus, os Espíritos são pessoas que não estão mais encarnadas. E nós um dia seremos também só Espíritos. Todos nós. E como que a gente quer chegar lá? O que a gente está fazendo para passar para a faculdade? A gente está parando e observando que cada ser humano é um universo e que dentro dele passa tanta coisa para a gente só julgar o que desagrada aos nossos olhos por egoísmo. Tem tudo explicado e exemplificado na obra de Jesus Cristo. Tudo. Para a gente poder pegar, para a gente poder ler uma frase quando não está com paciência, né? Que a gente fala. Porque o dia a dia é muito corrido, mas na hora da dor o nosso joelho se dobra. E aí não tem tempo ruim. E aí a gente percebe que é mesmo na fé, na força e na coragem que ela nos dá, é que vamos encontrar o que precisamos para construir a nossa paz interior. Não tem outro caminho. Por mais que a gente se demore nas distrações momentâneas, as circunstâncias da vida vão nos levar a Jesus. Que a gente vá pelo amor mais que pela dor, já sabidos hoje que somos do Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer a todos o carinho, paciência e a alegria dos corações, encarnados e desencarnados, hoje aqui, nessa noite, que para o meu coração é maravilhosa. Muito, muito obrigada, que a alegria de Jesus cresça dentro da gente todos os dias, um pouquinho de cada vez. Muito obrigada.